esse conservadorismo que tanto que se fala, que a mulher, o casamento, manter o casamento, nisso, naquilo, X, Y, Z. Pelo que você tem lido, pelo que você tem visto e tem vivenciado como delegada, ativista nessa área, esse conservadorismo incentiva a mulher a aguentar tudo? É isso que é lamentável, Yeltsin. Eu até te digo, nem o conservadorismo, nem um vanguardismo, né, um progressismo exagerado são positivos. Eu acho que tudo tem que ter um meio termo e tem que ter um equilíbrio. E quanto à questão do conservadorismo, lamentavelmente, quando se leva muito ao pé da letra aquilo que se traz, é exatamente essa questão da mulher submissa, da mulher que deve servir, da mulher que deve se condicionar às regras ali que forem estabelecidas pelo homem, porque resgata muito daquilo que a gente já tentou, através de tantas gerações, diminuir para tentar equilibrar. Então, eu ouvi várias falas de mulheres que já até de uma certa forma muito envolvidas com essas novas falas, novas que eu digo porque a gente sabe que houve uma potencialização desse discurso conservadorista, né? Agora, tipo que a mulher... Há pouco tempo eu postei, por exemplo, uma publicação falando sobre um aspecto extremamente sério, que é a autonomia da mulher, a importância dessa autonomia, e tinha a fala de outra mulher criticando. Não, mulher tem que fingir ali, porque o homem gosta de sentir que ele é o dono da situação, que ele manda ali naquela relação, que ele que dita as regras ali. Então, é louco, né? Eu acho um absurdo, mas isso não é algo que eu vi num vídeo de forma isolada. A gente tem ouvido muito essa questão, algumas pessoas levando, inclusive, para o viés da religião, o que é muito sério, mais sério ainda, que, ao meu ponto de vista, quando se confunde, sabe, esses conceitos sociais, essa coisa de como deve se agir, como deve se comportar, e resgatando alguns comportamentos antigos, se pautando na religião, não, porque na Bíblia diz essa coisa. Pois não, tem que aquela mulher... a pessoa usa esse discurso de uma forma muito... Porque talvez o conceito não fosse especificamente esse que a Bíblia traz, Bíblia diz, por exemplo, né? A mulher tem que ser submissa. Não, ela fala outra coisa. A Bíblia fala outra coisa. Ela fala... Edifica, né? A mulher é edificadora. Edificular. Então, a interpretação errada? A interpretação, ela é muito subjetiva, né? Então, nesse sentido da mulher edificar, será que não é ela colaborar e estar em parceria com o homem? Eu já vi discursos, inclusive em igrejas diferenciadas, não só igreja católica, várias, né? Que hoje a gente sabe que tem uma ramificação de várias vertentes diferentes religiosas. Mas em várias delas, que eu já participei de alguns eventos e inclusive algumas provocações para tentar diminuir essa questão da violência, eles trazem muito essas vozes de pessoas que trabalham em instituições e tudo para colaborar, né, com visões de como deve proceder, enfim. E eu vi já manifestações desses líderes religiosos, e eu não estou falando aqui padre, pastor, todos eles. Eu já vi em vários locais diferentes. Eles trazendo uma interpretação mais equilibrada, né? Olha, quando ele fala a mulher edificular, ou quando ele fala que a mulher deve ser submissa, mas não é no sentido da submissão pejorativa né, que eu mando e você obedece. Não. É numa parceria que tem que haver. E de fato, isso deve ser algo, né? Porque a palavra submissa é muito forte. Então, quando a gente ouve aquela fala seca, eu já ouvi também a mulher é o pescoço, o homem é a cabeça, né? Inclusive eu até falei em outra ocasião aqui, isso que meu filho na hora até falou: mãe, a mulher não pode ser a cabeça, porque quando você escuta isso de forma objetiva, que você não garante uma interpretação, né? Principalmente nessa questão de caminharem juntos. Porque assim, uma coisa que eu bato muito na tecla também, tem gente que diz assim, ela fala desse jeito como se toda mulher tivesse que trabalhar ou que fosse para alguma atividade pública. Às vezes a mulher não quer.
O que tem que haver na relação Um é a equilíbrio. parceria dela entender, por exemplo, que ela de respeitar o que ela quer fazer, né? Eu falo isso porque o homem geralmente ele não precisa nem condicionar esse respeito. Quando ele casa, a mulher não vai dizer, ó, você fica em casa e eu vou trabalhar. Nunca ele vai impor isso, né? Uma coisa, Mas não tem a gente mulher nem que impõe, imagina. não? Não, impor, não. E se impuser, tá errado. Se impuser, tá errado. Quando eu defendo esses direitos de liberdade... É bom você falar sobre isso. Claro, quando eu... Porque não é que você tem mulher que chega e diz, você não vai pra lugar, é aqui. Aqui que é o seu lugar. Gente, não pode. Nem homem, nem mulher. A pessoa tem que ter liberdade, né? E tem que haver confiança, tem que haver parceria. Então, quando os dois... Se a mulher quiser, se for a opção dela, ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, por uma escolha dela, não tem problema nenhum. Essa romantização dos ciúmes. Né? Gravíssimo. Pois é, eu queria que você falasse sobre essa romantização dos ciúmes. Ah, ele tem ciúme de mim. Eu tenho ciúme dela, então ele me ama. E fica um negócio bonito, né? Olha, ele não quer que eu saia para trabalhar porque tem ciúme. Isso vem da onde, delegada? Vem exatamente daquilo que a gente estava falando no início, né? De enxergar a mulher nesse limite, nessa bolha, né? Que tem que ficar dentro de casa, cuidando dos afazeres domésticos. Então, infelizmente, entender essa autonomia, e aí eu tô falando aí de namoro, a pessoa tá no início dos relacionamentos, a gente já percebe esses condicionamentos. Qual é esse primeiro sinal, assim, no início do namoro? Exatamente isso. Se você tivesse uma filha mulher, o que você ia falar pra ela? Eu ia começar a perceber, a gente tem que perceber muito a mudança de comportamento da mulher, né? Ela começa a se preocupar até com a roupa que ela está vestindo, se está muito decotada, se está muito curta, porque ele começa, no início do relacionamento, a implicar com essas questões. Se ela não sai mais com a amiga, porque para onde ela vai, ele deixa, ele pega, ele quer saber a hora que vai, a hora que volta. Ela começa a ficar condicionada àquilo que ele está determinando. E essas obrigações, como você bem colocou aí, muitas vezes elas são romantizadas, porque no início do relacionamento, às vezes na juventude, bem no início, as meninas ficam, ele é louco por mim, ó, só quer andar grudado. E quando o cara fala assim, ele é louco por mas mim. porque eu tenho cuidado com você. Exatamente. Não, minha preocupação não é com eles. Né? Não é com você, é com o que eles podem fazer com você. Que quando começa a dizer assim, ó, não anda com fulana, não fala com Beltrano, não vai mais na casa dos pais. Ela às vezes muda de religião, às vezes deixa o emprego, às vezes deixa a escola. Olha, é uma causa de evasão escolar muito recorrente. Principalmente quando a gente vai para aqueles casos em que a mulher tem que estudar à noite, né? Ou fazer um curso. Ou fazer um curso. Ela começa a desistir. E ela se limita realmente, às vezes, aqueles projetos, aqueles sonhos que ela tinha, ela deixa. E isso gera uma mágoa muito grande. Elas acham. Porque lá no futuro, Pode falar. ela vai sentindo aquela. Fica com decepção, muito né? grande, né? Mas no início romantizou. E quando é o contrário? Também tá errado. A gente tem que começar a observar isso. É aí onde eu te falo. Porque tem mulher que é tudo muito dominadora a gente tem que também. olhar com equilíbrio. Pois é, tem mulher que é muito dominadora mesmo, de controlar Tá errado. da hora que acorda à hora que vai dormir. Tá completamente errado. Você tem que deixar a pessoa ter autonomia, independente de ser... A regra é que aconteça mais com mulheres. Mas realmente isso não impede que essa posse, né, esse sentimento de posse, esse tipo de controle, aconteça também de uma mulher em relação a um homem, não. Mas em todos eles, a gente está vendo aí sinalizações de um relacionamento nocivo. Abusivo. Né? Abusivo. Opressor. E isso vai terminar resultando em violência. Porque chega um momento, Yas, que eu sempre falo desse momento bem... É o start. É o momento em que aquela pessoa que está com aquelas regras ali estabelecidas, ela começa a não querer mais obedecê-las. Ela decide um dia que ela vai usar a roupa que ela quer, que ela vai sair com o amigo que ela quer. E aí eu digo, o homem também, né? Olha, eu deixei meu futebol, quero voltar. E nesse momento do descumprimento daquela regra é que acontece a eclosão da violência. Aí, aquela pessoa que teve a regra descumprida, e geralmente o homem, vai querer castigar pelo descumprimento da regra. Como é o castigo? É um xingamento, é uma ameaça, é uma difamação, que são aquelas brigas de casal que a gente também naturaliza
problema da violência é exatamente esse, é a romantização, a naturalização e a reprodução de comportamentos que a gente já deveria ter parado há séculos e séculos banido, atrás. né? Ter banido. Mas, infelizmente, a gente reproduz. E vai passando de geração para geração. Então, e aí entra aquelas questões que a gente fala, tá questionando tudo. Não, é porque a gente está tentando tirar isso da nossa fala, do dia a dia. Não achar mais isso natural, não achar isso bonito, não achar romântico. Então, no dia que tem o descumprimento dessa regrinha lá do casal, aí vem o que estabeleceu a regra com essa prática, aí acontece o crime. Aí a gente sai de um cenário de violência que já existia, de relacionamento nocivo, opressor, né, relacionamento abusivo, e cai na prática de um crime que vai ser investigado numa delegacia, bastando haver uma denúncia. Então, aí é onde começa a eclodir todo o problema, né? Estoura a bomba, na realidade. Delegada, um pensamento que eu ouvi muito na minha juventude, acho que o Kilson também, talvez essa geração não tenha ouvido, ou talvez ouça muita gente não sabe, né? Mas é aquele pensamento que o pai sempre falava assim, os tios, você escutava na roda, disse, olha, a minha filha é a princesa, ela tem que ser cuidada, protegida, para encontrar o príncipe encantado. Mas meu filho, segura as meninas que o meu filho tá para pegar, para comer todo mundo. Segura a história da assim? cabra, dos cabritos. Libera o meu cabrito tá solto, segura as cabritas, né? É uma coisa... E é uma coisa que na nossa visão antigamente era um... meu pai tá falando que eu vou ser o cara. E a menina ficava... Como é? O que é lamentável é que assim, a gente não ouve, às vezes, ser externalizado isso, as pessoas podem não reproduzir, porque a gente vive essa realidade, né, do politicamente correto, que o que pode, o que não pode ser falado, vive essa realidade dos questionamentos, mas no pensamento de muitas pessoas, isso ainda é uma realidade tranquila, né? Acontece muito, hein? De pensamento e você termina ainda tolhindo mais as meninas, evitando que elas saiam, evitando que elas... Porque é o mesmo desejo que o menino e tem. O menino, você vai ali, colocando pra rua, incentivando o mesmo desejo pais, que o né? menino tem, a menina também tem. Exato. Então, o ideal é a gente... Por isso que eu falo que, às vezes, em casa mesmo, já aconteceu, por exemplo, de eu estar saindo com meu filho, e aí meu marido diz, vai lá, cuida da sua mãe. Porque a mulher é para ser cuidada, para ser protegida. Então, imediatamente... Exclusivo, marido de delegada. Exclusivo. Ele fala isso. Aí eu disse, como assim? Tu repreende ele? Claro, porque... Deve ser muito massa. Como é que eu vou... Ô, Sérgio! Eu falo pra ele, como é que... Meu trabalho é proteger as pessoas, né? Meu trabalho é para além de uma questão retórica, então eu tenho o dever institucional. Não é cuidar também, Ana. Não é meio biológico isso de proteção? Olha só, mas eu tô vivendo uma realidade de criar um filho, né, homem, que não pode reproduzir exatamente aquilo que eu procuro desconstruir. Então, eu procuro colocar essas questões de forma exemplificativa. Não é uma coisa radical, não vira um conflito, né? Pelo amor de Deus. Não, eu só tô falando assim, porque eu corto imediatamente. Não, pra ponderar, né? Eu vou te dizer que pode falar. É muito comum baixar a delegada de vez em quando, entendeu? Então, assim, eu dou umas tramontinadas no dia a dia. É porque eu penso biologicamente, Ana. Eu falo na hora, eu falo imediatamente assim, quem cuida aqui sou eu. Só, entendeu? Então, ele vai percebendo um pouco. E sai. É como eu te falo, às vezes, não é, a pessoa não quer falar isso, não é nem para outras pessoas ouvirem. Sai instantaneamente. Sai naturalmente, porque a gente foi criado nessa reprodução. Mas, por exemplo, entendeu? biologicamente, você sabe, o homem ele é muito maior, muitas vezes, do que as forte, mulheres, né? mais forte. Às vezes, esse instinto de proteção. Pois é, às vezes. Às vezes, Às lógico vezes, que não. na grande maioria. Inclusive, isso é pré-histórico, né? É. Os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam em casa, ali cuidando das crias, e ela precisava de um macho para fazer... Macho alfa. O macho alfa, que faria a caça e levaria a comida para casa. Era sempre essa, né? Então ela precisava desse homem, e esse homem já estava acostumado com esse ambiente
externo e a mulher no ambiente privado. Então, até essa questão que a gente coloca muito, que as mulheres disputam, né? Disputam ali na hora da sedução, o macho alfa, né? A isso natureza tudo é natureza e é pré-histórico. Só o que acontece? Quando a gente traz essa realidade pré-histórica, passando, né, por tantas e tantas gerações, de tantos e tantos séculos, que a gente procura fazer essa desconstrução, vai ser completa? A gente vai conseguir afastar completamente esse conceito que é pré-histórico, como eu estou colocando aqui? Não, mas a gente vai diminuindo e vai tentando equilibrar. Quando algumas pessoas me questionam assim, vocês falam tanto em igualdade, aí tem um monte de legislação aí para proteger, para garantir direito, para garantir cota, porque não entendem, né? Porque parece que quando a gente enfatiza uma legislação especial para alguma proteção, a gente está reforçando mais ainda essa desigualdade. Não tem? Você consegue perceber, né, esse pensamento? Mas a ideia dessas legislações e a ideia dessas previsões, dessas ações, dessas políticas públicas é tentando equilibrar essa balança que ela é desequilibrada desde a pré-história, como eu coloquei aqui.